Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento e já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele, você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de 2 dos maiores resorts do Brasil e do 3º parque mais visitado da América Latina e 6º melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante, a gente está junto mais uma vez no podcast Alta Temporada, parceria com a Adit, e eu estou hoje aqui com o Gustavo Filgueiras. O Gustavo é o CEO do Hotel Emiliano e agora também lançando uma nova plataforma aí, né, de chamada Verso, que ele vai falar um pouco mais para a gente, se aproximando do mercado imobiliário, e vai ser muito bacana a gente conhecer um pouco mais sobre o mercado de luxo, né, tanto na hotelaria quanto agora também na hospitalidade atrelada ao mercado imobiliário. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Prazer, obrigado pelo convite. Gustavo, tem muita gente, obviamente, que conhece o Emiliano, né? Mas pode ser que também tenha várias pessoas que estão nos ouvindo que não conheçam, especialmente porque a gente alcança todo o Brasil, e o Emiliano, ele está aqui na Oscar Freire, está aqui em São Paulo, e só tem uma unidade. Você podia começar explicando um pouco mais, para quem está nos ouvindo e que não conhece, o que é exatamente o Hotel Emiliano, né? Como é que ele se destaca em relação aos outros produtos de luxo no Brasil? E eu tenho uma curiosidade, Gustavo, como é que ele surgiu, né? Porque eu já ouvi falar que ele surgiu de um empreendimento imobiliário, é verdade? Na verdade, poxa, o Emiliano fez 22 anos, né? Então a gente abriu as portas aqui do Emiliano São Paulo em 2001, o Emiliano Rio a gente abriu em 2016, né? Então logo na abertura das Olimpíadas, né? Então houve essa coincidência. Mas o surgimento da marca Emiliano se deu num tempo onde a cidade de São Paulo ainda era dominada pelos grandes hotéis, pelos hotéis de rede, por esses hotéis mais tradicionais, e tudo era muito vinculado, a hotelaria, de uma forma geral, muito vinculada ao funcional. E na ocasião, meu pai, acho que foi um supervisionário, e ele quebrou essa, e acho que representou a inauguração do Emiliano, a ruptura da hotelaria tradicional de luxo. Então existiam grandes hotéis, que eram muito baseados nisso, nessa funcionalidade, e ele trouxe um hotel com cara de casa, de poucos quartos, equivalente onde todos, ou seja, um hotel de 56 quartos apenas, então a gente era equivalente aos andares VIPs dos grandes hotéis, então a gente trabalhava de uma forma muito pessoal, né? E acho que marcou de fato, a gente existia, o meu pai era construtor, ele era incorporador, e ele tinha um prédio que acabou parando as vendas por um momento, por uma situação, e ele acabou recomprando as unidades que estavam vendidas, e depois disso ele teve a ideia de transformar esse prédio no Emiliano, que nasceu, né? Ele foi muito ousado em falar, tinham 2 grandes premissas desde a inauguração do Emiliano. Um diferencial em cada detalhe, então tudo tinha que ter uma qualidade superior, tudo tinha que ser, a gente questionava, então por que vamos escolher esse e não esse? E aí que a gente trouxe, que depois viraram um standard para hotelaria de luxo,
no Brasil, mas não era, então a gente trouxe algodão egípcio, a qualidade da cama, nossa cama é uma assinatura, a gente abriu um hotel com washlet, esses washlets japoneses de ducha higiênica, então tudo tinha muitos elementos de muita qualidade e eram produtos que até então eram usados só em residenciais de alto padrão, não eram produtos concebidos pela hotelaria. E a outra vertente do hotel era tudo para o cliente, serviço, né? E durante essa concepção, aquela coisa, né, de você mudar o que é a referência do mercado, o mercado inteiro falava que meu pai era louco, que esse hotel nunca ia dar certo, que algodão egípcio era muito caro, que isso era muito caro, etc. E quando a gente abriu foi justamente o contrário, né? A gente abriu até no momento onde São Paulo passava aquela crise dos flats, né? Então existia um excesso de ofertas de quartos. São Paulo de 2000 e pouquinho, 2000, 2001 para 2003, dobrou a quantidade de quartos, saiu de 22 mil para 44 mil quartos. E a gente abriu exatamente nesse momento. E o que aconteceu, acho que ajudou até simbolizar essa ruptura da hotelaria tradicional, foi que a hotelaria local, na época, brigava por preço, né, porque não tinham diferenciais, e a gente era o único hotel que tinha um diferencial. E o que aconteceu, e até faz parte da nossa missão hoje de ser uma referência para a hotelaria, né, que a gente seja inspiração para o mercado, justamente no sentido de que a gente foi muito copiado. Então, todos os diferenciais que a gente tinha, o mercado, para poder sair daquela briga de preço, copiou e começou. Então, tem alguns hotéis de rede grande que nos andares VIPs colocaram algodão egípcio, né? E era o único hotel de rede, da rede inteira mundial, que tinha algodão egípcio nos andares VIPs. Então, isso simbolizou, e eu acredito que simbolizou, a quebra do paradigma da hotelaria tradicional e o início dessa nova hotelaria, né? E passado a nossa inauguração, até o próprio mercado hoteleiro nacional, ele foi muito... acabou usando essas nossas premissas como padrão, e acho que depois vieram os demais concorrentes depois da gente, e nisso eles se inspiraram muito no que a gente fez, né? E até a hotelaria do Brasil, de São Paulo especificamente, sempre foi considerada como muito forte, né? Justamente que a gente elevou a barra nesse momento de inauguração com o Emiliano, a barra da hotelaria de São Paulo, nós e depois concorrentes que vieram em seguida, ficou muito alta, né? E isso também defendeu o mercado, né? A gente vê hoje, eu acho que só depois de 15, 17 anos da nossa inauguração, que algumas marcas internacionais começaram a chegar ao país, né? Porque era muito protegido, o nível da hotelaria é muito alta, de uma forma geral, e a gente começou esse ciclo, a gente foi o primeiro e a gente influenciou essa equação. Cara, e dito isso aí, né, o luxo, o luxo ele tem mudado, né, o conceito dele, né, ou pelo menos se diz que determinadas pessoas procuram um tipo de luxo diferente, né? Você pode explicar para mim, para quem está nos ouvindo, essa tendência, né, aquele tipo de luxo que existia antigamente, com o que essa nova geração está procurando hoje, como é que vocês se encaixam nisso? O mercado de luxo, a gente sempre teve, eu acho que a gente teve sempre premissas de luxo que eu acho que estão muito em linha do que tá vivo hoje, né? Porque a hotelaria, eu acho que assim, se a gente voltar no tempo, muitos anos, mesmo antes da gente, o luxo do passado, eu brinco que é quase como se fosse um filme preto e branco. Então ele era muito vinculado a você ter acesso ou não, era caro e tinha muitas regras de como se comportar, se você naquele restaurante você era obrigado com determinada roupa. Então ele era muito formal, e eu vejo que o luxo hoje ele virou um luxo experimental, né? Que é justamente como se fosse um filme colorido, onde você, às vezes produtos, uma garrafa de água pode ser um produto de luxo hoje, então ele se tornou acessível em diferentes níveis, e aonde o cliente quer estar à vontade, o cliente está confortável, e a gente no Emiliano, a gente sempre foi muito servil, né? Então a gente tem um grupo desde a nossa inauguração, uma equipe de mordomos que é 100% focado na customização, antecipação. E o que a gente entende, assim, na nossa hotelaria é como fazer com que o seu hotel, com que o nosso hotel funcione como sendo a casa desse cliente. Então, isso está muito vinculado a todo mundo saber quem é esse cliente, isso está muito vinculado a se antecipar aos hábitos desse cliente e fazer melhor do que eventualmente ele teria na sua própria casa, né? E eu acho que essa é uma qualidade que a gente tem, a gente tem um nível de habituês muito alto no Emiliano, desde pessoas expostas, pessoas que querem privacidade, pessoas que gostam de qualidade, e dentro desse contexto, a gente é considerado por esses clientes a casa fora das suas próprias casas, né? E esse novo ponto, e hoje falando um pouco dessa evolução do luxo, e hoje a gente está no momento, principalmente pós-pandemia, onde o luxo está migrando para um luxo invisível, né? Onde está virando para um luxo onde tudo foi explorado em excesso, né?
Então é quase um luxo onde as pessoas, assim, os muito ricos, eles estão voltando a focar no que é essencial. Eu acho que eles chegam num momento que tudo que eles podiam consumir já se consumiu, acho que todos os produtos se transformaram, foram extremamente explorados. Então a gente, pós-pandemia, a gente vê um resgate das essências que estão por trás do que importa, né? E acho que muito está vinculado quem é você, como é que você é, ou como é que você quer viver. Eu vejo muito uma questão de privacidade cada vez maior. Eu vejo também uma questão vinculada às pessoas terem tempo, poderem aproveitar ou balancear melhor essa questão, que acho que tudo virou um híbrido, né? Eu acho que também um conceito que influencia muita gente hoje no nosso dia, esse conceito do pleasure, né? Que é o business and leisure, que hoje em dia está tudo muito vinculado, né? Em certos momentos você não sabe se você está trabalhando, se você está de férias, se está de festa. Então todos esses contextos estão entrelaçados e estão vivos nessas gerações, né? Cada vez mais integrado. Então essa questão de tempo também é uma questão que está muito valorizado dentro dessa equação. Gustavo, nessa trajetória sua aí, né, do Emiliano, e trazendo esse papo para essa questão nossa aí da mudança do conceito de luxo, o que é que mudou, né? O que é que evoluiu no Emiliano, né? E o que é que vocês faziam de um jeito que hoje fazem diferente? E também o que é que vocês estão olhando para o futuro aí, em termos de evolução? A gente vê o Emiliano, né? Acho que ele é um público muito orientado por pessoas, né? A gente fala muito da excelência da hospitalidade por meio das pessoas, a customização. E nós estamos, como eu falei, 22 anos e a gente sempre esteve liderando esse mercado, onde a gente vai se adaptando, acho que como produto, né? A gente está em constante mudança. Se você olhar fotos do que éramos no passado e que somos hoje, somos diferentes. O hotel até está sendo todo remodelado, a gente já está com 70% do hotel reformado. A gente até nem é tão público isso, porque a gente vai aos poucos mudando, estamos quase concluindo essa questão. Mas eu acho que a gente tem uma disciplina muito grande em relação aos nossos valores, aos nossos serviços, ao nosso atendimento, né? O que mudou? Eu acho que o que mudou, na verdade, a gente vai evoluindo, assim como nossos clientes evoluem. Eu acho que mudou muito a forma de você gerir esse prédio e a forma de você agradar esse cliente. Acho que no passado era muito mais claro o que o cliente procurava, e ele vinha por tal motivo e essas coisas agradavam ele. Hoje, até nesse luxo cada vez mais experimental, eu acho que existe um vínculo no qual cada cliente é um cliente diferente. O que motiva cada cliente é um aspecto diferente. E eu acho que a questão de como gerir nosso time, está atento, que para você é tal elemento que vai brilhar os olhos. Para um outro cliente, não é a mesma coisa. Então, a gente conseguir entender esse cliente, entender como lidar com cada um desses clientes, ou cada um desses cenários, cada um desses momentos, né? Que cada um está vivenciando uma coisa no seu hotel. Uma pessoa está vindo simplesmente trabalhar e quer que a gente seja extremamente eficiente. O outro está vindo celebrar, ele quer ser reconhecido e quer que a gente se sinta importante. Então, dentro dessas diferentes personas que se hospedam frequentemente com a gente, ter um entendimento de como lidar com cada um desses momentos, eu acho que essa é a grande evolução e a grande diferença, né? Como eu falei, o produto a gente vai se atualizando, sempre novo, tem que estar cuidando a todo momento, mas na questão de como oferecer essa experiência, né? Como você preparar o seu colaborador no momento que ele está sozinho, na frente do cliente, como ele deve ter a atitude certa, né? A gente tem uma cultura muito forte de atitude, de como lidar, de como trazer esse colaborador para a realidade do cliente, né? E esses são as frentes que a gente tem que são importantes, né? A evolução hoje vem a questão dos públicos, né? Vocês estão me antecipando, a gente pega o Emiliano, a gente tem um público que vai amadurecendo, conforme nossa marca vai amadurecendo, e hoje a gente traz o irmão, eu brinco quase que é quase um irmão do Emiliano, que é o irmão mais novo, digital, com novos valores, que conversa com, assim, acho que talvez com os mesmos valores, com a mesma identidade de serviço, de qualidade, mas ele conversa com um público, na sua maioria, diferente, que são pessoas antenadas, pessoas digitais, e nisso eu estou falando a chegada do Verso, né, que é esse novo produto que está começando a aparecer para o mercado. Show de bola. Vamos falar dele aí, né? O Verso, eu achei muito bacana, a gente bateu um papo outro dia aí, e a gente sempre fica ali, né? Eu até falei isso para você, cara, eu fico ali tentando ver, eu converso com muita gente com ideias,
E a gente fica procurando ali algum furo, alguma coisa, né? Assim, mas eu adorei assim, o conceito, vi que vocês pensaram demais, né? Acho que o produto está redondo. Explica aí para a turma exatamente o que é o Verso. O Verso é a evolução da marca do Emiliano, né, com uma pegada, com um ponto de vista de hotelaria de luxo, mas com uma abordagem digital. Como eu falei, esse público vem mudando, né? Então eu vejo que esse público mais jovem, então acho que, ou seja, todos vamos viver mais. Eu acho que esse mundo da hotelaria tradicional, que contempla o Emiliano, tem seus 40 anos de vida ainda, evoluindo, claro, mas nasce uma nova geração que tem valores muito diferentes. Claro que na sua maioria as pessoas falam do millennial, e a gente considera uma faixa muito relevante das pessoas com abaixo de 50 anos, né? Principalmente as pessoas que estão de 35, 30 a 40, são pessoas que dizem que agora em 25, né, os estudos mostram que vai ser a maior geração, 50% vão representar, 50% dos viajantes mundiais. Então esse novo público, eles têm valores muito diferentes, né? Então eles querem viajar mais, e aí eles foram a primeira geração que pôde escolher o que fazer. Então, dentro desses elementos, dessas pessoas, eles têm valores muito diferentes e eles não se identificavam muito com o que tem no mercado, né? Claro que tem muitas ofertas hoje de hospedagem, de locação por plataforma, mas elas são muito imprevisíveis, são inconstantes, etc. Quando você vai para os hotéis de rede tradicionais, os mid-scales, ou mesmo os hotéis mais básicos de luxo, eles não têm diferencial, eles não brilham os olhos dessa geração. E se você vai para uma hotelaria de luxo, de alto luxo, eles são muito caros, né? Essa é uma geração que eles querem viajar mais, querem qualidade, mas eu prefiro gastar um pouco menos e viajar mais dias do que fazer uma viagem maior, mais curta e gastando um pouco mais. Então, dentro desses aspectos, né, a gente traz o Verso, que é justamente uma união desses dois extremos. Isso é muito importante. De todas as opções de hospedagem, você sai do Airbnb, vai para um bed and breakfast, um hotel, até você chegar num hotel 5 estrelas full service, ou um resort full service, o Verso une essas duas pontas, né? Que une justamente a informalidade, a autonomia e flexibilidade com a praticidade, segurança e personalização de um hotel de luxo, né? Então essa evolução, acho que a gente muito essa questão o conceito dele, né? Esse é um conceito exclusivo, então ele é um hotel exclusivo, é um hotel pequeno, assim como o Emiliano, e a gente traz esse Tech Boutique Hotel, então muito baseado em tecnologia, uma forma de personalizar, de entregar o que esse cliente procura, questão consciente, todo um novo lifestyle, mas com um ponto de vista de uma marca hoteleira de luxo, né? Então esse é um pouco... Gustavo, eu imagino que na hora de definir o nome, né, talvez tenha tido pontos positivos e negativos em usar a marca Emiliano, né? Você pode explicar para a gente quais eram esses pontos positivos e negativos, né? Obviamente que o produto é bem distinto, né? Então não vai ser um Emiliano, a experiência é diferente, a personalidade é diferente, o público-alvo acredito que seja diferente, né? Mas você foi tentado em algum momento a colocar um by Emiliano ou algo assim? A gente discute muito, né? E a gente, claro, o Verso ele é um produto onde ele tem um componente hoteleiro e um componente residencial. Ele traz muito do que a gente gera de serviço, e isso pode ser extensível para esse prédio residencial que tem serviços, e daí tem várias formas de interagir com isso, né? Mas no meio da criação da marca, o Verso nasce com uma identidade própria, e é uma marca que ela é muito mais escalável do que o Emiliano, né? O Emiliano tem esse modelo tradicional, intenso em pessoas, as tarifas são elevadas, e o Verso, a tecnologia e essa eficiência que ele traz e a forma diferente que a gente usa as pessoas, ele acaba tendo um custo muito mais baixo, consequentemente uma tarifa mais conveniente para esse público. Então ele abrange um universo muito maior de pessoas. Mas hoje, muito nesse início, né, a gente tem trabalhado com um termo que é o Verso Tailored by Emiliano nos lançamentos imobiliários, justamente para uma transferência de know-how, de experiência, de história, né? Mas o Verso ele já nasce com uma identidade, até uma unidade jurídica completamente diferente do Emiliano, mas ele espelha os mesmos valores. Ele é uma evolução digital da marca Emiliano, porém ela tem lógicas de uso muito diferentes. A gente, no Verso, a gente quebrou a espinha dorsal da hotelaria tradicional, né? Se a gente volta 200 anos no tempo, ou mais, né, a hotelaria ela espelha exatamente o mesmo tipo de estrutura, então o mesmo padrão de mensageria, ou recepção, você pode ter um restaurante ou não, você pode ter um restaurante melhor ou não, ou seja, mas a lógica da hotelaria, a estrutura, a espinha dorsal dela é a mesma, seja para o hotel econômico, a lógica de uso, ou seja,
para um hotel de alto luxo, né? E dentro desse contexto, no momento que surgiram esses modelos de plataforma, no momento que as tecnologias evoluíram, né, a gente vê que tem muito recurso que está sendo usado já no dia a dia que a gente pôde incorporar e com isso a gente quebrou a espinha dorsal da hotelaria tradicional. Gustavo, fala um pouco mais dessa questão de tecnologia, né, que vocês têm dado um foco enorme nisso, né? O que muda, né? Acho que muito na lógica de uso, né? Então, primeiro ponto, a gente algumas influências que a gente teve e que são muito relevantes, né? Uma primeira influência é a questão da forma que você cria o seu perfil. Então, a forma que você cria a sua identidade é como num banco digital. Então, você entra, você tem você submete seu documento, você submete a cópia do seu documento, tira uma foto sua, uma selfie, e esse seu documento é validado, assim como um banco digital, no banco de dados do governo. Então, a partir daí, a sua identidade digital está atrelado a quem você é, e nesse momento você consegue, com isso, eliminar o seu processo de check-in. Também, como a aviação, ele é uma operação pré-paga, você pode parcelar, e diferente da aviação, a gente tem uma política extremamente flexível de cancelamento ou de você usar autocrédito. Outro elemento que tem é que isso também acho que vai ser bastante revolucionário, que a gente traz uma lógica, assim como locação de carro, né? Você não pensa, quero ficar com o carro 3 dias. Você fala, eu quero pegar um carro às 10 da manhã de tal dia e vou devolver esse carro às 5 da tarde de outro dia. E o verso também, você tem o horário de entrada e de saída atrelado a um horário. Então você compra pelo horário que você quer entrar e você compra pelo horário que você quer sair. Evidentemente que as pessoas tendem a querer entrar mais cedo, que tendem a querer sair mais tarde, mas elas eventualmente vão estar dispostas a pagar mais por isso. Mas do outro lado, uma pessoa que é mais sensível a preço, que eu quero viajar, não quero gastar tanto, mas eu faço questão de ficar nesse hotel que tem muita qualidade, essa pessoa vai poder entrar mais tarde, arrumar sua logística para chegar mais tarde, vai poder sair mais cedo e com isso ela vai pagar proporcionalmente mais barato. Então você pega os dois cenários, né? Uma pessoa que é mais, eu preciso entrar tal horário, um horário mais cedo em função de trabalho, e no momento está disposto a pagar por isso, ou uma pessoa com mais flexibilidade que queira entrar mais Gustavo, tarde. e me fala aí, quais foram os desafios operacionais ou comerciais para essa quebra de paradigma? Na hotelaria isso é muito arraigado, né? Você tem que ter basicamente você precisa ter aquele horário ali entre o check-out e o check-in para poder fazer toda a troca de roupa de cama, etc. e tal, limpeza. Existia fora a cultura algum outro problema que teve que ser superado? Não, existe. Ou aqui no Conversa você consegue monitorar essa relação transparente de preço, até a hora adicional você compra ela, a hora para chegar mais você pode comprar horas adicionais durante a sua estada, mas a diferença é que a gente consegue cruzar o horário de chegada com o horário de saída. Na hotelaria, isso, tradicionalmente, você não sabe, então você tem um horário fixo. Então a gente, por políticas comerciais, vai incentivar assim, que as pessoas hajam esses horários no meio do dia, que as pessoas possam comprar isso durante a sua estada. Mas a prática disso é justamente assim, sistemicamente, a tecnologia hoje te permite você ter acesso a isso, é uma relação muito transparente. Que horas quer entrar, que horas quer sair, quando você está disposto a pagar por esse horário adicional que você quer comprar ou não, você não precisa comprar uma diária a mais, você não precisa comprar uma diária para chegar no dia anterior. Então é uma relação muito mais transparente e muito mais... Perfeito. E é uma lógica que é diferente, né? Hoje a gente pensa muito com a cabeça nossa que a gente tem hoje, pela hotelaria que a gente usa, né? Mas eu acredito que isso vai mudar radicalmente em pouco tempo. É que nem a gente imaginar que no passado todo mundo queria ir no balcão fazer o check-in do avião, né? E hoje todo mundo pega a menor mala possível porque você ir no check-in no balcão do avião é uma experiência muito dolorida. E no verso também isso, você não tem check-in. Então, simplesmente você passar por um controle facial, você conseguir estar dentro do prédio, é uma experiência que quando você começar a fazer, vai ser muito dolorido você ter que passar no balcão, dar seu nome, dar seu cartão, dar etc. Então toda essa lógica que a gente está trazendo de eficiência, de transparência, vão mudar bastante o mercado, né? A Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência, presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br.
Gustavo, acho que a maior dor que eu tenho, que eu vejo nos hotéis hoje, até hoje, né, eu tenho resort, é a questão do check-in e do check-out, né? Para mim é o maior problema ainda a ser superado, apesar de que em muitos lugares do mundo isso aí já não é um problema, já existem soluções para isso. Eu queria saber como é que é essa experiência digital do cliente, não só no check-in, no check-out, como é que ela vai ser no verso, mas também na própria unidade hoteleira, no caso não é hoteleira, né? Tem hotelaria e tem também a parte de imobiliário. Porque, por exemplo, eu conheço hotéis lá fora, né, que você faz absolutamente tudo dentro do apartamento, de luz, a ar-condicionado, a televisão, a cortina, ou no app do hotel, ou no tablet que fica disponível, né? Você prevê algo nessa direção também? Sim, sem dúvida. A gente tem a tecnologia, acho que é muito completa, né? A gente não só esse modelo de um keyless hotel, então um modelo que você acessa sem nenhum tipo de check-in, check-out, seus documentos já estão validados, o acesso facial. Mas um grande diferencial vai ser no momento que você entra nesse quarto, e aí eu falo que a sua experiência digital realmente começa ali, né? Todo a gente, nessa cultura de Emiliano, a gente fala, pô, como é que eu entendo esse cliente para fazer esse hotel funcionar como a sua casa? E no caso do Verso, quando você cria a sua identidade, esse seu perfil, você tem ali um rápido quiz que a gente vai procurar te entender quais são os seus hábitos, como é que você horários, questão de relação com audiovisual, relação com ambiência, com luz mais clara, relação com temperatura, seus hábitos, suas preferências. E com isso, você chegando no hotel, esse quarto que tem uma automação bastante sofisticada, ele cruza movimento, luz, temperatura, e com isso, na sua chegada, ou seja, você chegou num hotel, você comprou sua reserva, você simplesmente acessa o hotel por meio de um controle facial, mas entrando no quarto, esse quarto tem toda uma pré-configuração que foi pensada para você pelo seu perfil. Ou seja, que temperatura que ele deve estar, que iluminação que ele deve estar em diferentes contextos do dia. Então, de manhã, tarde, noite, madrugada, dormindo, como esse quarto deve agir no momento que você se levanta no meio da madrugada para eventualmente ir no banheiro. E isso é uma preset em função do seu perfil, porém, esse quarto ele monitora essa questão desse comportamento com o que a gente sugeriu e como você está usando de fato. Então, no momento que começa a ter algum tipo de discrepância, então imagina um exemplo fácil, a temperatura. No seu perfil, a gente entendeu que você gosta de quartos muito gelados, mas eventualmente você entra no quarto e você aumenta a temperatura. Então, com a recorrência dessas discrepâncias, esse quarto vai mudando o seu perfil de forma que você não tenha que intervir mais no ar-condicionado. E eu digo, se você entrou num ambiente que está agradável a temperatura, está agradável a luz, você não lembra de mexer no interruptor, você não lembra de mexer no controle do ar-condicionado. E é como o carro, eu faço esse paralelo que eu acho que ilustra bem, né? No passado, os carros, quando começou a surgir tecnologia, eram cheios de botões, e hoje você tem o som, o ar-condicionado, né? Tem só o básico, e o resto tem uma série de componentes eletrônicos de tecnologia te dando conforto, te dando segurança por trás. E o Verso é muito isso, existe o lado tecnológico, que é justamente como esse quarto vai evoluir pelo seu comportamento, e tudo que ele aprende em um hotel, né, a base dele é única, então ele vai para os demais hotéis que você for, ele também vai aplicar o que ele aprendeu de você num outro hotel. E tem também um lado que vem também do nosso DNA emiliano, que é justamente essa questão da personalização, do contato humano. Como eu falei, vão ter pelo menos 5 pontos de contato no quarto, que vão ser feitos pela nossa equipe, que você perceba que a gente fez para você, especialmente para você, pensado em você. Desde um cartão, elementos, daí tem diferentes tipos de pontos de contato que a gente está desenvolvendo hoje. E me fala sobre a questão da mobília, né? Assim, o que é que você vai trazer do mobília, do emiliano, do padrão emiliano para o Verso, e o que é que você vai fazer diferente? A gente tem, a gente teve, claro que o emiliano é uma escola, é uma grande referência, né? Então a gente hoje tem muito assim, entender o que esse novo público procura, né? Então, cada um dos versos, eles são feitos por incorporadores diferentes, né? Então, é um produto super expansível e a gente entende que vai ser o principal hotel, o melhor hotel das principais cidades economicamente ativas do Brasil. Então, a gente tem a questão, cada projeto tem uma arquitetura, mas a gente tem elementos que vão te fazer sentir que você está num verso. Então, desde itens de branding, desde diferentes componentes dentro do quarto, uniforme das pessoas, etc. O que a gente trouxe de emiliano, assim, sendo assim, acho que a cama que é uma assinatura, algodão egípcio, alguns elementos que a gente trouxe da hotelaria mais sofisticada é um ponto importante. A parte de tecnologia, então, seja uma internet muito forte, muito rápida, telas grandes,
eu acho que são interessantes. A gente já tem hoje no Emiliano um contexto de automação, de cenários de luz, e a gente vai trazer isso de uma forma muito mais sofisticada para o verso, né? Então, esses são elementos que têm, acho que, muito essa premissa, a cultura da customização, né? Que eu acho que é justamente essa cultura do detalhe, e a gente fala muito isso, que o Emiliano surpreende, acho que nos pequenos detalhes. Eu acho que essa ideia de pensar nos pequenos detalhes é uma ideia que está presente no verso e está presente na nossa forma de interagir e lidar com o cliente. Show. Cara, e qual é o modelo de negócio com as incorporadoras? O verso a gente agrega, aqui que a gente trouxe, traz um hotel de luxo, né, que eu acho que agrega valor e tem agregado em todos os lançamentos que a gente teve um valor muito relevante, e o preço de venda do metro quadrado tem saído por volta 30% acima do valor de mercado. Então a gente faz um branding no prédio, a gente traz esse hotel dentro das áreas, dentro desse hotel, com áreas compartilhadas entre esse residencial, que na sua maioria é focado em single, e com o hóspede, e a gente tem a possibilidade desse comprador desse apartamento transformar o quarto dele ou morar como se ele estivesse morando em um hotel. Então ele pode comprar, ou seja, a gente tem uma decoração do quarto do verso, onde a pessoa pode comprar o modelo desse quarto para o seu apartamento residencial. Então hoje em dia todo mundo fala, vou fazer uma obra, as pessoas já se preocupam com o custo, com o prazo, tem que contratar o arquiteto. Então existe uma solução que já vem, ele compra uma solução pronta para o seu apartamento, que é entregue junto com o apartamento, e esse apartamento que vem com as mesmas linhas e produtos que constam no hotel, é um apartamento completo, com taça, com prato, com tudo, ele pode morar nesse apartamento tendo as facilidades como se estivesse morando num hotel, mas na sua própria casa. E esse apartamento também é flexível, né? Uma vez ele pôs o kit dessa decoração do verso, ele pode morar com o básico de serviço que envolve o condomínio, ele pode contratar serviços adicionais, ou ele pode eventualmente até colocar esse apartamento para ser gerido pelo hotel como um produto de investimento. Você tem algum planejamento de como lidar com o pool paralelo? Isso é uma preocupação para você? A pessoa usar o nome locar dentro de um prédio gerido pela Verso, mas não está dentro do pool oficial? Acho que esse é um problema que hoje as pessoas já enfrentam, acho que para todo lado, né? A diferença do Verso é que o Verso já nasce em conjunto com o incorporador, pensado em oferecer essa solução para o cliente e pensado de uma forma que a gente seja o principal gestor desse prédio, né? Eu acho que até por questões de conflitos de mercado, já existe formas de regulação, de não poder usar a marca. Eu sei que as pessoas às vezes se excedem e falam, poxa, vendem locando direto, falando de uma coisa que eles não poderiam ter acesso a isso, e acho que isso já está mais ou menos regulado no mercado. Porém, existem, dentro dos serviços prestados ao condomínio, existe esse aspecto da regras, onde esse proprietário, eles têm benefício ele usando, e é diferente do que ele poder locar para terceiros, né? Então seria um pouco... Mas foi pensado, o prédio já foi pensado, considerando, mas pontualmente a gente sabe que o mercado às vezes não é tão fácil de controlar, né? Eu queria aproveitar isso aí, que é um desafio sempre, né? Mas quais são os outros desafios desse setor no Brasil e para vocês? O que é que preocupa? Sobre o aluguel por temporada, esse STR, Short Term Rental. Acho que preocupação, acho que o mercado, enquanto ele está crescendo, acho que sempre tem demanda, né? Eu acho que a preocupação que a gente tem é muito de uma evolução um pouco do aspecto econômico. Acho que o Verso ele tem um viés forte de cidades urbanas e então acho que ele acaba vinculando ao movimento econômico, né? Por outro lado, essa equação que a tecnologia te traz de eficiência, tanto em eficiência de processo como eficiência em pessoas, a gente consegue fazer um hotel pequeno, né? E acho que parte desse equilíbrio do modelo de negócio ele é um hotel pequeno que ele cresce, tem a possibilidade de crescer com as unidades do residencial, e nosso intuito é defender diária média. Então, em função da demanda da economia do local, eventualmente esse hotel vai ficar com menos quartos, caso esse equilíbrio entre oferta e demanda fique desequilibrado, né? Mas eu acho que a preocupação que eu tenho como produto, como ameaça, é muito uma questão muito mais de mercado do que
de concorrência, porque o que a gente está fazendo hoje, e eu entendo que a gente está quebrando algumas questões estruturais e que eu acho que é o futuro, né? Então, eu acho que é aquela coisa, você não se incomoda de fazer certas coisas, como check-in, como check-out, porque você não tem opção. O momento que você começar a não fazer isso, o momento que você pode simplesmente definir a hora que você quer entrar e sair e pagar por isso de uma forma transparente, sem ter que pagar uma noite a mais para ficar 2 horas a mais, eu acho que também vai mudar a forma dos clientes verem. Então, acho que esses são elementos que a gente está trazendo muita inovação, que eu acho que o mercado deve caminhar dentro de algum tempo, né? Acho que a hotelaria é um negócio de longo prazo, né? Então, ele evolui de uma forma lenta, né? Eu acho que o mercado inteiro vai caminhar nessa direção, né? Que diferente da aviação, que são poucos players, a hotelaria é extremamente pulverizada, né? Então, sua evolução, seus movimentos são muito lentos. E eu acho que a gente traz pilares muito novos, e dentro de um contexto de luxo, né? Acho que tem muita coisa automática, autônoma, digital sendo feita mundo afora, mas na sua maioria eles pegam produtos que são econômicos, são produtos de baixo custo, e no nosso caso a gente está trazendo uma experiência customizada com uma série de frentes, mas para o mercado de luxo. E esse é um diferencial grande, né? Você mencionou aí agora há pouco sobre o perfil mais urbano, né, do Verso. Me explica aí que tipo de cidade tem condição de receber o Verso? Vocês têm isso mapeado? E também a questão de lazer, né? Esse mesmo cliente que vai para uma cidade, ele também tem uma demanda por hotéis de lazer. Vocês pretendem entrar nisso? Num primeiro momento, a gente está muito focado assim, em cidades economicamente ativas e com... A gente teve um estudo aqui, eu não estou nem com todos os dados na cabeça, mas cidades, dependendo do perfil da cidade, acima de 500, 600 mil habitantes, a gente monitorou o IDH da cidade, monitoramos movimento de luxo, tem aeroportos, tem shopping de luxo, tem marca, então teve uma série de índices que foram analisados e a gente cruzou. Hoje a gente tem... que a gente está trabalhando já as 34 principais cidades economicamente ativas, então cidades que têm movimento, que têm economia, que têm todo esse fluxo e que têm um adensamento de pessoas, mas existem uma segunda leia de cidades que a gente também acompanha, e muitas cidades, como o Verso é um produto muito pequeno, vão ter mais de um hotel. No caso de São Paulo, a gente já está com 2 em desenvolvimento, mas a gente está falando um potencial de 8 hotéis, pelo menos em São Paulo, ou um pouco mais dentro dessa frente. Como ele é um hotel muito pequeno, ele acaba virando um produto muito local, né? Muito regional. Então a gente está muito focado nessas premissas de expansão. Em quais cidades vocês já estão presentes ou já anunciaram parceria com incorporadoras? Hoje são 2 São Paulo, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre e... É isso, 2 São Paulo, Goiânia, Porto Alegre e Fortaleza, exatamente, são assim. Você tem alguma meta, Gustavo? Não, o primeiro vai inaugurar no final de 2024, né? Que é provavelmente o Verso Jardins aqui na Alameda Santos. Não, mas eu quero dizer o seguinte, alguma meta de quantidade aí? A gente fala num cenário de 10, 12 anos, mais o período de desenvolvimento de incorporação, que são 3, 4 anos. Se a gente falar num cenário de 15 anos, a gente fala em 100 operações entre Brasil e, eventualmente, alguns produtos de América Latina, uma marca que já nasceu com uma identidade internacional, e eu acho que ele tem essa possibilidade de expansão internacional muito forte. Perfeito. E me fala como é que vai funcionar o AIB, a gastronomia, né? Porque a gastronomia, empreendimentos de alto padrão, geralmente é algo muito importante, né? Vocês vão terceirizar, vão operar, como é que vai funcionar isso? O prédio do Verso, como eu falei, são lógicas diferentes da hotelaria tradicional. Então, quando pensar o Verso, a gente não pode imaginar, tem um restaurante do hotel, etc. O Verso, ele vira um hub de serviços, um hub do bairro que ele está inserido. Então, ele é um produto que é para a comunidade, que é para a vizinhança, que é para as pessoas usarem. Então, ele nasce no seu térreo, tendo um complexo de restaurantes ou outras experiências que vão fazer parte disso para a cidade. Então, no caso de Goiânia, que vai ser lançado agora as vendas imobiliárias em breve, ele tem galeria de arte, tem empório, tem restaurante, tem café, tem sorveteria. Então, tem elementos que estão sendo definidos nesse mix, e esse mix é desenvolvido em 4 mãos, entre o hotel e o incorporador, criando um produto para a cidade, né?
Então, dentro dessa lógica, a gente não faz gestão de alimentos e bebidas, a gente entra nessa curadoria do QTT nesse contexto, e o cliente do Verso, ele compartilha a estrutura desse residencial, dessa área privativa. Então, mas é uma lógica diferente, como eu falei, se ele quiser descer, ele desce, sai para um controle facial, né, que é simplesmente se passar por ele, e você vai nesse restaurante, consome, paga. A mesma lógica de uso do quarto. A gente tem todo um sistema de entregas muito eficiente, mas você, para pedir um room service, você vai pedir, a gente tem, inclusive mencionando, na plataforma, tem todo o concierge, né? Tem concierges que podem te ajudar no que fazer. A gente tem recomendações em função do seu perfil, aonde comer, o que fazer culturalmente. Inclusive, se você vai ficar no seu apartamento, o que pedir, né? E a gente conecta você ou com empresas vinculadas ao iFood, que são os principais da região, ou mesmo os restaurantes do prédio. E a gente tem um sistema de entregas que te entrega isso no seu apartamento, um kit do Verso super bacana para você comer. Então, aí envolve também aquela questão do branding, né? Itens que você vai utilizar. Porém, a parte de alimentos e bebidas é externa, né? Como o Verso é um produto muito expansível, vai estar em diferentes cidades, então a gente sempre vai pegar os melhores players locais e em alguns casos, assim como Goiânia, uma das marcas importantes de restaurante estão sendo negociadas para estar presente na inauguração desse prédio. As unidades pelo que eu estou entendendo, vai ter sempre um hotel Verso e também um flat, vamos chamar assim, né? Unidades imobiliárias que podem ser colocadas no Verso. É isso ou não? Vão existir unidades hoteleiras puras ou todas vão ser vendidas a terceiros? Não, elas são unidades. Tem uma parte do prédio que representa inicialmente de 20% a 25% do prédio. Elas são unidades hoteleiras puras. Então, são quartos de hotel onde a propriedade dessa unidade, em alguns casos, o incorporador está ficando com elas. Em outros casos, foi vendido a unidade hoteleira, porém, o comprador disso é obrigado à adesão a esse contrato hoteleiro. Nas unidades residenciais, as pessoas estão comprando, tem pessoas que compram como investimento, tem pessoas que estão comprando para usar, e aí sim que eles têm uma gama diferente de possibilidades, desde morar, né, com os benefícios condominiais. Então, condominialmente, esses prédios têm todo um sistema de entregas, tem sistemas de manutenção, ele tem personal trainer, tem internet, tem a possibilidade do pay-per-use no seu apartamento, independente de como ele for. Mas, como eu falei, existe a facilidade de você poder comprar esse apartamento pronto, decorado, com um arquiteto, que é o arquiteto de cada prédio tem o seu, mas um arquiteto renomado, já pronto na inauguração, com preço fixo. E comprando esse apartamento, você tem a possibilidade de ter serviços adicionais. Seja ter um serviço completo com concierge, troca de roupa de cama, etc., ou você também, eventualmente, pode pôr a gente para gerir e colocar ele no pool, esse apartamento, e tem as regras de adesão ao pool. Mas esse apartamento é um apartamento flexível, mas a essência que nasce o Verso é isso, é um hotel puro, com uma lógica diferente de uso, e apartamentos residenciais que eles têm diferentes frentes e diferentes flexibilidades de como você vai usar esse apartamento. Então, vocês vão ser administrador condominial também? De todo o complexo? Sim, o Verso aí nessa questão, até com o DNA do Emiliano, essa cultura de serviço, a gente faz a gestão hoteleira, a gente faz a gestão dos apartamentos que contratarem serviços adicionais e também ou eventualmente colocarem no pool, evidentemente, mas a gente faz a gestão condominial. Então, dentro dessa torre, desde o porteiro, desde todo mundo vai ter essa cultura de serviço que a gente traz no Emiliano. Então, a gente tem uma cultura muito forte, como eu falei, de serviço, de atendimento. Então, todo esse complexo, né, ele vem com essa roupagem e com esse DNA de serviço que a gente traz. Então, acho que mesmo a pessoa que eventualmente não participa de nenhum contexto vinculado ao hotel, ele vai ter um atendimento e um cuidado como a gente tem nos nossos empreendimentos, Emiliano. Cara, e todo condomínio, né, em qualquer lugar, seja de alto padrão, de baixo, as pessoas se preocupam muito com o valor da taxa condominial, né? Impressionante, né? Todo grupo de condomínio está focado o tempo todo em baixar. Quais são os elementos, as ações que vocês desenvolveram para reduzir a taxa de condomínio? O Verso, eles são prédios grandes, né? Então, eles não são... O hotel é pequeno, mas ele é um pequeno hotel dentro de um contexto grande e parte dessa estrutura é compartilhada entre hotel e residencial. Então, por um lado, a unidade hoteleira, para essa parte compartilhada, ela paga condomínio,
E as unidades residenciais têm a possibilidade desse compartilhamento desde aspectos de manutenção, aspectos de entrega, de internet. Então, isso é dividido para um todo, né? Então, nesse contexto que a gente estudou até agora, é que os impactos que tem adicionais são muito baixos. Então, na Alameda Santos, claro que eu estou com um número na cabeça de quando a gente lançou o prédio, que já faz um ano e meio, mas a gente aumentou, ou seja, entre um condomínio puro, que seria um condomínio convencional, e um condomínio com manutenção, com internet, com manutenções básicas. Então você agenda no aplicativo, queimou tua lâmpada, caiu o disjuntor, pingou a pia, coisas dessa natureza. E o sistema de entregas, então à noite você pediu sua comida, você não precisa descer de pijama para a recepção para buscar. Então esse contexto a gente fala que não chegou a R$200 a diferença de preço de um condomínio normal. E é diferente, porque são poucas pessoas que vão estar nesse turno e isso é dividido por um prédio no total de 200 e poucas unidades. Então, no fundo, é um benefício que eu acho que agrega bastante e esse custo acaba sendo, não foi... A gente está em linha, né, nos nossos estudos com os condomínios que estão se cobrando por aí, adicionando esse pequeno diferencial, né? Essa é uma preocupação das incorporadoras, a gente está lidando com diferentes incorporadoras, temos projetos com a Melnick, projetos com a IU, diferentes, a WV Maldi em Goiânia, então diferentes incorporadores e é uma preocupação deles. Então a gente, em todos os casos, está dentro de um valor coerente, aceitável, né? Então, e a diferença que vem desse adicional ou não é pequena. Gustavo, estamos chegando aqui ao fim, tá? O papo está ótimo. Eu queria terminar com uma pergunta que é sobre a questão de superoferta, de risco de superoferta e desse NR que está aqui em São Paulo agora. Qual é a sua opinião sobre isso? O receio é sobre a possibilidade de repetir um pouco aquela superoferta de flats. O que é que você tem a dizer? O que eu vejo que, de fato, em NR existe um volume de ofertas grandes e repetindo, talvez, o que aconteceu em 2001, é que eles não têm diferencial, né? O cara pega o NR porque ele ganhou um potencial construtivo, um componente de vaga, esse tipo de coisa. Eles executaram porque ganhava esse potencial construtivo e hoje está todo mundo querendo ir para esses modelos de locação, etc., né? Ou diferentes usos, né? E hoje o que acontece é que tinham muitas marcas se predispondo a vender o contexto de locação, etc., mas nenhuma delas era hoteleira, eram marcas digitais. Talvez a gente seja um dos únicos hoteleiros que estão fazendo gestão, não só hoteleira, no caso do Verso, como também as gestões das unidades residenciais. E as unidades que a gente gerir, elas vão ter muito diferencial, né? A gente não faz uma gestão de um apartamento que não esteja nos padrões de tecnologia e de decoração do Verso. Então, eu acho que existe sim a possibilidade de uma super oferta, mas eu acho que a gente vai estar fora um pouco dessa bolha, né? Então a gente está num contexto onde vai ter para pessoas que querem qualidade, pessoas que querem personalização, pessoas que querem serviço. Então eu acho que... E o produto, como eu digo, ele não é tão caro como um hotel de luxo. Então a gente é um produto que, sim, ele é um pouco mais caro do que as ofertas que você tem por aí, mas eu acho que como qualidade vai ser um produto único e esse vai ser um diferencial. Show de bola. Gustavo, muito obrigado aí pelo papo, né? Acho que ficou bem claro aí esse foco aí do Verso. Espero que você tenha muito sucesso. Como eu disse mesmo, fiquei bem impressionada. Dá para ver que vocês pensaram em tudo. Acho que é um produto que para de pé. Parabéns, cara. E deixa aí, passo para você fazer suas considerações finais. Poxa, acho obrigado a oportunidade. Acho que é isso. A gente está trabalhando, a gente é muito focado, acho que a nossa cultura, desde o Emiliano, desde que a gente abriu, num pensamento de longo prazo, né? E acho que esse é um contexto que a gente traz para o Verso e um contexto de qualidade. Então, muitas vezes, tudo te indica, principalmente nos períodos de adversidade, quando tem uma mudança de economia, tudo te força a você querer flexibilizar, eu acho que elementos da sua cultura, elementos da sua identidade e a gente é muito fiel aos nossos valores e eu acho que isso no longo prazo faz muita diferença e o Verso está nascendo com essa identidade. Claro que a gente procura pensar no máximo que a gente puder, mas a gente está pronto aí para essa evolução, para essa história, e hotelaria tudo a longo prazo, né? Nós estamos com o Emiliano, estamos com 22 anos e ainda somos uma marca nova, né? Então a gente vê aí outros hotéis fazendo 100 anos e completando essa história, então esse é um pouco que a gente quer ver nas próximas décadas acontecendo, evoluindo, crescendo. Obrigado pela oportunidade. Show de bola, vai dar certo. Grande abraço, Gustavo. Grande abraço. Tchau, tchau.
A Adit Brasil e a MET agradecem a sua audiência. Acompanhe os episódios lançados quinzenalmente e fique por dentro do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Esse podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @Unity Arquitetura de Resultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil. Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.